Sejam bem-vindos, meninos e meninas do 8º ano. Está começando mais uma aula de educação física. Então eu sou o professor Marcílio, professor que vocês amam de coração. Então a gente vai falar hoje sobre obesidade. Então eu vou sair um pouquinho aqui do meio. A obesidade, né? Então a gente vai ver aqui no próximo slidezinho. Obesidade é uma doença crônica multifatorial, então ela vai ter vários fatores que vai causar a obesidade, na qual a reserva natural de gordura aumenta até o ponto em que passa a estar associado a certos problemas de saúde, que a gente vai ver mais adiante, ou ao aumento da taxa de mortalidade. É resultado do balanço energético positivo, ou seja, a ingestão alimentar é superior ao gasto energético. Então, basicamente, quando a gente consome mais do que a gente gasta, aí o que acontece? O corpo da gente ele vai acumular aquela energia como forma de gordura. Sair aqui um pouquinho, ficar aqui no cantinho para não atrapalhar o próximo slide. Então, o próximo slide, ó, quanta energia eu gasto por dia? Então, todo alimento tem essa energia que a gente precisa. E o ser humano, ele adulto, ele vai consumir 2.500 calorias por dia. Já as pessoas que praticam atividade física, né, que são atletas, eles vão consumir mais do que isso. E diz aqui o seguinte: em geral, mulheres consomem um pouco menos energia do que os homens. Olha aí. Entretanto, lactantes, né, que são as grávidas, podem precisar de alguma coisa como 300 e 500 quilocalorias a mais por dia, para que possam dar conta das exigências adicionais a que estão submetidas. O valor usual de 2.500 calorias por dia é bastante típico para grande parte dos adultos em atividades também usuais. Então a gente tem que consumir 2.500, a gente consome, né, energia 2.500 quilocalorias por dia. Então, como identificar uma pessoa que ela está acima do peso? Então, tem algumas formas de identificar. Uma das formas é você fazer aqui o cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal. Se você não sabe fazer o IMC, volte lá no videozinho atrás, né, que eu ensino a fazer o cálculo do IMC passo a passo. Então, ó, se você está entre 18 e 24,9, está com peso saudável. Se você está com 25 a 29,9, moderado. Se você está 30 a 34,9, está alto o risco, né? E 35 a 39 está muito alto e 40 ou mais está extremo, que aí você já está com obesidade de nível 3, que é a obesidade mórbida, né? Tinha um meninozinho aí com obesidade, mas eu tampei a cara dele para não dar a questão de direitos autorais. Não, nada a ver, irmão. Então vamos ver aqui o próximo slide. Então você pode identificar se a pessoa também ela está um pouquinho acima do peso, está com obesidade, pela circunferência da cintura. Você vai pegar a fita métrica, vai medir aqui acima do umbigo, né? E vai ver a circunferência da cintura dessa pessoa. Normalmente, para os homens, o ideal seja 94 abaixo, né? Mais do que isso, já está acima do peso. Para a mulher, 80 centímetros. Tá aqui, ó, risco muito aumentado, 102 centímetros já é um risco muito aumentado. E para a mulher, 88 centímetros já é um risco muito grande também. E também a gente pode ver visualmente, né? Nós temos aqui um rapazinho que ele está de lado e a gente pode ver aí a evolução da obesidade, né? O peso correto, aí tem o sobrepeso, aí tem o peso grau 1, que já é uma barriguinha, aí tem a obesidade grau 2, que já está um pouquinho mais exagerado, e a obesidade 3, que já é exagerado, né? Então a gente pode ver visualmente. Então, o que é que causa a obesidade? Né? O estilo de vida. Se você tem um estilo de vida sedentário, né, você pode vir a adquirir a obesidade. A genética também da pessoa, né, se o pai ou a mãe eles forem
obesos, né, foram pessoas gordinhas, ele vai ter também chance de ser uma pessoa gordinha e desenvolver essa obesidade. Doenças, né, doenças também podem causar, doenças associadas à mente também, pode provocar, né, um impacto muito forte que você sofreu na infância, né, e você pode vir a pegar o alimento como sendo uma forma de sair, né, uma forma de prazer para você esquecer. E aí o alimento faz a comer faz você esquecer daquilo que você sofreu. E aí a pessoa ela gera obesidade. E uma coisa bem interessante é que as bactérias elas podem gerar obesidade, né? Tem uma bactéria que ela vive no nosso estômago, né? Que é a eu anotei o nome dela aqui, é a Enterobacter. É uma enterobactéria. É a bactéria, ela faz parte do nosso trato intestinal. E ela foi encontrada em grande quantidade em uma pessoa que ela tinha obesidade mórbida. Então foi atribuído, né, a questão da obesidade a essa bactéria, né? E também foi feito um estudo em Xangai, né, com alguns ratos, e aí eles foram submetidos a um estilo de vida, né, com um consumo de calorias até adequado, e eles não adquiriram a obesidade, mas a partir do momento em que um deles foi injetado com essa bactéria, né, foi colocada essa bactéria no organismo dele, ele adquiriu a obesidade rapidamente. Então a bactéria também, ela é um fator aí que gera essa obesidade. Então eu coloquei aqui uma charge, né, para a gente poder entender melhor, né, os riscos e as causas da obesidade. Então Jorge sempre teve uma vida saudável, mas quando sua noiva o abandonou, pouco antes do casamento, ele não parou mais de comer. Então ele sofreu aí um baque emocional muito forte. E aí ele viu na comida, né, uma forma de prazer, uma forma de sair daquela situação. Hoje, com 250 quilos, ele vai fazer um procedimento de redução de estômago, para não correr o risco de morrer por obesidade. Vamos acompanhar todo o processo da cirurgia? Aí foi o repórter lá, né? Jorge, qual o seu último desejo como obeso? Né, ele, fora fugir daqui, né? Porque não sei se todas as pessoas como eu têm medo de cirurgia, né? E aí, no caso do Jorge, era inevitável. Ele tinha que fazer ou então. E aqui outra chargezinha, né? Hoje eu vi na internet que metade da população brasileira está obesa. E o homem, né, diz o seguinte: Ô Judite, você não perde essa mania de acreditar em tudo que lê, mas ele não percebe que ele está obeso, que a criança está obesa e que a mulher está obesa. Né? Então todo mundo aí acima do peso. Tem essa próxima. O que estão dando para o seu filho? Amor. Então, às vezes a criança pede alguma coisa para comer, né? Fora da hora das refeições, você dá um doce, você dá um salgado, você dá um pastel, você dá refrigerante. E isso muitas vezes não é bom, né, para a criança, porque ela pode vir a adquirir a obesidade infantil. Então eu coloquei aqui alguns partes, né, do nosso corpo que a obesidade ela afeta. Ela afeta o sistema tegumentar, né, na criação aqui de espinho. Não vou falar todas não, vocês se quiserem pausar o vídeo e ver, porque são muitos, né? O sistema osteocular, né, os ossos, alguns tipos de câncer, ela desenvolve alguns tipos de câncer. Sistema respiratório, né, a gente sabe que a pessoa que é mais gordinha, ela tem dificuldade de respirar. Distúrbios psicossociais, sistema cardiovascular, né, o coração dessa pessoa é um coração fraco, que a qualquer momento ele pode estar parando. Sistema endócrino metabólico, ele tem resistência à insulina, tem diabetes, tem gota, né? Quem já assistiu o Chris já sabe o que é gota, né? O pai dele lá deu, né? O Julius deu lá a gota e ele se tratou. E o sistema digestório, né? O refluxo gástrico intestinal. Então é quando a comida ela quer voltar, né, do estômago. E a obesidade no Brasil? Vamos ver aqui a obesidade no Brasil.
o Brasil atinge maior prevalência de obesidade, 19,8% em adultos nos últimos 13 anos. Então essa pesquisa ela foi feita de 2006, quer dizer, até 2018. E o percentual cresceu 67,8%. Olha aí o tanto de pessoas que estão acima do peso ou estão obesas. E aí nós temos um dado aqui interessante, né? Entre os homens, a prevalência do excesso de peso é maior do que nas mulheres. 54,5% deles estão nessa situação. Já as mulheres que estão acima do peso são 48,1%. Mas em relação à obesidade, porque acima do peso você não está com obesidade ainda, né? Você pode estar um pouquinho acima, mas ainda não é a obesidade em si. A obesidade, as mulheres têm um índice pior, né? 18,2% delas são obesas, enquanto os homens, 16,5% dos homens apresentam o problema. Então, em relação a acima do peso, os homens eles estão aí em situação pior. Já em relação à obesidade, as mulheres elas estão em situação pior. E o tratamento, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, para a obesidade, vamos ver aqui. Vamos ver aqui algumas formas de tratamento. Então, o tratamento principal da obesidade é a redução de gordura por meio da adequação de uma dieta e também a prática de exercício físico, porque um complementa o outro, né? O exercício físico ele complementa a dieta que você está fazendo e a dieta complementa o exercício físico. Já tem pessoas, né, que não conseguem emagrecer, que elas recorrem a medicamentos ou a cirurgias. Tem aí a cirurgia de redução de estômago e tem a cirurgia bariátrica. E essas são algumas formas de tratamento. E essa foi nossa aula que falou sobre a obesidade. Espero que tenha sido claro, né, que vocês tenham compreendido. E no mais, né, um cheiro, um abraço e até a próxima aula. O meu muito obrigado.